O Produtor Quer Saber de hoje vai apresentar a segunda parte da palestra realizada pelo coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias Filho, durante o programa Diplomatas no Campo. O tema foi o Código Florestal Brasileiro, com destaque para recursos hídricos, reserva legal, áreas de proteção permanente e biodiversidade. Acompanhe. Além de APP e reserva legal, o novo código traz a questão de áreas de uso restrito, que são as 3 formas de restrição do uso do solo dentro da propriedade rural, que é a APP, área de preservação permanente, de proteção permanente, a reserva legal, RL, e a área de uso restrito, que são as áreas entre 25 e 45 graus, é bem técnico, mas eu já deixo aqui o artigo para quem quiser se aprofundar. Por quê? Porque no código anterior, áreas entre 25 e 45 graus eram áreas que não estavam disponíveis para uso da agricultura. Por quê? Porque em 1965 não existia tecnologia adaptada ao uso dessas áreas. Você não tinha maquinário, você não tinha técnicas de conservação de solo que permitiam o uso. Hoje nós temos. Por que nosso café tem aquela dificuldade? Vamos falar de café depois, né? O nosso café ele é muito mais socialmente e ambientalmente responsável do que nossos concorrentes, como a Colômbia. Você vê, eles plantam lá numa escarpa muito grande, né? Numa declividade muito grande. E lá o café deles é reconhecido internacionalmente como um dos melhores cafés e tal. Por que a gente não produz isso aqui? Porque a gente atrasou no desenvolvimento desse, por exemplo, dessa cultura. Porque para nós era proibido. A partir de 2012 fica permitido o uso dessas áreas. A gente conseguiu desenvolver e a lavoura cafeeira de encosta ela deu um salto grande durante esse período. E também as áreas de Pantanal, planícies e Pantanal. O Pantanal ele era proibido de exploração, porque era uma área alagada, né? A área de preservação permanente de beira de rio é aquela tantos metros a partir da maior cheia. O Pantanal tem a maior cheia, ele fica coberto de água. A partir do momento que ele desce, a APP ficou lá em cima. E aí ele vem para corrigir essa. E também porque antigamente, em 1965, você não tinha tecnologias responsáveis para a exploração dessas áreas, tá? As APPs fluviais ou as matas ciliares, ela no novo código, como eu falei para vocês, elas mantêm as mesmas metragens do código de 1965. Se eu tenho rios até 10 metros, 30 metros para cada lado, de 10 a 50, 50, e vai até rios com mais de 600, 500 metros de um lado e de outro. Como eu falei, você imagina eu aplicar isso no Rio Grande, divisa São Paulo, Minas Gerais, que tem uma ocupação de 1.500 e alguma coisa, ou 1.600, onde não existia essas regras, e a partir do momento eu não posso mais explorar, porque já tenho lavoura, já tenho construção, casa, mangueiro, o que for, já tenho silvicultura. Para isso, o Código Florestal ele traz as regras, que são as medidas transitórias que consolida. Hoje, todas essas áreas estão consolidadas, ou seja, elas podem ficar. Eu posso continuar desmatando até o rio? Negativo. Eu tenho que voltar um pouquinho. E esse pouquinho para garantir a estabilidade e a responsabilidade em cima daquele curso d'água, tá? Então, as metragens elas continuam, mas existem regras que permitem que eu possa continuar minhas atividades, mesmo eu estando dentro dessas áreas restritas. Eu tenho uma área nova hoje, eu posso entrar aqui? Não posso mais. Toda flexibilização do código, ou seja, essas consolidações, elas sempre são condicionadas, e isso você pode encher o peito e falar, a não conversão de novas áreas. Eu não posso usar nenhuma regra de consolidação, de manutenção de atividades em áreas protegidas para desmatar. Isso aí, em todo o código está claro isso, e a gente nem quer isso, tá? Então, essa APP, e o que dizem sobre as APPs, né? As APPs, elas trazem um novo conceito, a regularidade das águas durante o ano. Antigamente, a APP, você começava a contar ela a partir da maior cheia do rio. A partir daí, aqueles 50, 500 metros, 30 metros. A partir do novo código, é o leito normal dele, natural dele.
todas as atividades de ecoturismo, turismo rural e agrossilvopastoriz estão consolidadas. Dentro de APP, você pode mantê-las, todas essas atividades. Essas áreas, inclinações a maiores do que 45, elas estão consolidadas. Estabelecimento de exigência mínima para recuperação de APP, tá? Ou seja, que nem eu falei para vocês, eu desmatei até a beira do rio, eu usei lá, eu peguei a minha propriedade no meu avô, que ele plantava, tinha esse costume de se plantar até a beira do rio, porque eram as terras mais férteis, né? Hoje não, hoje a gente tem tecnologia para usar as outras áreas. Eu continuo botando o trator lá dentro do rio? Não. A legislação, independente do tamanho da propriedade, ela me exige que eu volte um pouco, que eu recupere isso para garantir essa estabilidade, tá? E isso é para mostrar aqui, ó, que não fazemos nada mais, ou, na verdade, não fazemos nada menos do que nossos concorrentes. Se você for nos vinhedos, lá, muitos, vocês conhecem até mais que eu, mas nas explorações na Europa, você vê que a parreira, os vinhedos lá, eles são cultivados em áreas com uma declividade muito grande, às vezes até em beiras de rio. Então, a nossa responsabilidade ainda hoje, e comparada à exploração, ela é muito mais sustentável do que qualquer um desses concorrentes. Eu não tenho medo de apontar nenhum deles. Claro que tem alguns casos pontuais em que existe essa preservação, mas por lei e obrigatória e na escala que se faz no Brasil, não existe. Tá? O Código Florestal ele também responde, né? Ele também atendeu a questão do tamanho da propriedade, porque ele entende que pequenos, médios e grandes têm condições diferentes de absorver uma legislação ambiental como essa e tem maneiras diferentes de recompor passivos ambientais como esse. Então a gente divide em 4 módulos, até 4 módulos fiscais. Um módulo fiscal é a quantidade mínima necessária para uma família se sustentar e cada município brasileiro tem a sua metragem. Tá? Então são 4 módulos fiscais para pequenos produtores, de 4 a 15 para médio e maiores do que 15 módulos fiscais a gente entende como grandes produtores. Tá? E essa aqui é a estrutura fundiária do Brasil. O Ciro deve falar mais tarde vocês mais a respeito disso, mas se você for no número de imóveis rurais, a grande maioria dele é até 4 módulos, em número de imóveis. Agora, se você pegar em tamanho de área, o grande, 75% deles, é de imóveis de tamanho, grandes imóveis, né, grandes propriedades. Tá? E a reserva legal? Nós falamos de APP. E a reserva legal, né? Deixar claro sempre, a legislação nacional brasileira de proteção de vegetação nativa não afrouxou as regras de regulação e de conservação. Nós continuamos com as mesmas porcentagens do Código Antigo. Ela respeita os pequenos imóveis, que são os pequenos produtores, de até 4 módulos, como eu disse, da necessidade de recuperação da reserva legal. Lembrando que existe um marco temporal, 22 de julho de 2008. Quem tinha reserva legal antes de 22 de julho de 2008 vai ter que recuperar aquilo que ele tinha em 22 de julho de 2008. E dispensou a questão da averbação de reserva legal. Antigamente você tinha que fazer isso no cartório, na margem da sua escritura. Hoje não. Hoje nós temos o Cadastro Ambiental Rural, na qual você vai e declara. É um programa como nenhum outro no mundo, de declaração e banco de dados a respeito do uso da propriedade rural no Brasil e no mundo. Tá? Essa flexibilização ela facilitou a regularização da reserva legal, então quem tinha passivo passa a estar de volta à legislação, a cumprir a legislação. A recomposição de 50% usando exótica, ou seja, esse passivo ambiental, no código anterior, eu só podia recuperar ele com a mata nativa. O novo Código Florestal ele traz a possibilidade de eu usar culturas de uso econômico para me ajudar a pagar essa recomposição. Tá? E, mais uma vez, respeita até 4 módulos com remanescente, mesma coisa que eu tinha falado. E aí tem que ficar claro que o novo Código Florestal e suas flexibilizações, eles só permitem, como eu falei para você, o cômputo, a consolidação,
o uso daquela área que era passivo ambiental, desde que não implique em conversão em novas áreas. A gente não pode usar o código para aumentar o desmatamento. Então, ficou tudo amarrado para que não haja uma nova onda de aumento de desmatamento ilegal. Tá? Ele traz um capítulo especial que trata da propriedade rural ou posse familiar. Então, existe uma série de ações, uma série de benesses que foram trazidas para o pequeno produtor rural, além de não exigir de permitir que se use árvores frutíferas ornamentais industriais para recuperação de reserva legal e a inscrição simplificada no cadastro ambiental rural. Além disso, nós trabalhamos, e o novo Código Florestal traz, os programas de regularização ambiental. Esses programas dizem como funcionarão as regras de tudo bem, eu cumpri todos os requisitos do novo código, eu preciso de regras para dizer o que eu tenho que fazer para recuperar o que ainda é passivo, apesar de tudo. E os programas de recuperação ambiental, que é um instrumento do Código Florestal também, permitem que ou dão a regra, né, ou normatizam aquilo que eu preciso saber para fazer essa recuperação. Quais os próximos desafios para a implantação dessa legislação ambiental? A implantação dos PRAs, como eu falei, a regra de como isso vai ser feito, o esforço de terminar o cadastramento do cadastro ambiental rural. O cadastro ambiental rural ele é declaratório, então é como declaração de imposto de renda. Eu vou lá e coloco aquilo que eu acho que eu tenho direito a desconto, ou eu declaro aquilo. Alguém vem e olha ver se aquilo bate. Da mesma forma, o CAR ele exige uma análise para dizer realmente se aquilo que eu declarei é legal. Também nós temos uma dificuldade porque o processo é muito pouca gente. Nós temos, segundo o IBGE, mais de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. E agora o CAR está mostrando que isso é muito maior do que 5 milhões. Então a gente vai ter uma dificuldade de analisar todos esses processos. E nós precisamos de regularizar as propriedades com o término dessa análise. Tá? Este aqui é um outro quadro também para mostrar o que é a sustentabilidade na atividade agropecuária brasileira. Se nós formos analisar entre 2005, né, e 2014, a matriz energética brasileira com uma grande contribuição aqui de 20%, que era 20%, né, em 2005, e o grande responsável pela matriz de emissões de gases de efeito estufa era o uso alternativo de solo, né, era o desmatamento em florestas, em áreas de florestas. Como vocês viram, que eu mostrei aquele gráfico, aquilo foi diminuindo. Dentro da matriz brasileira, houve uma diminuição da contribuição desse uso alternativo, não necessariamente havendo um aumento na atividade agropecuária, porque como houve uma diminuição nas emissões totais do Brasil entre 2005 e 2014, a atividade agropecuária também diminuindo, ou mantendo-se pelo menos estável, ela aumentou sua contribuição na matriz. Mas a gente está mantendo essas emissões estáveis, eu vou mostrar aqui para frente mais um pouco. Então, estamos fazendo o dever de casa. Se na matriz energética brasileira e nós nos comprometemos a emitir menos gases de efeito estufa, quer dizer que nós estamos passando em 2005 de 2,03 bilhões para 1,3, quase diminuindo a metade aí as nossas contribuições. E qual é o papel da agropecuária nesse processo? Você pode ver que a agropecuária se manteve relativamente estável. Se a gente pegar de 1990 até 2014, em 15 anos, com aumento, aquele aumento da ordem de 180% de produtividade, 300% de produção, nós mantivemos as emissões num patamar bem estável. Então, isso mostra o quê? Que nós estamos trabalhando tecnologias que são mais eficientes na emissão de carbono. Então, nós usamos plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, recuperação de pastagens degradadas, maior eficiência. A nossa pecuária ela é muito mais eficiente, por quê?
porque nós temos pastagens extensivas, né? Então, a cultura e o capim, que é uma planta C3, que ela tem muita eficiência em absorver e fixar o carbono, ela compensa as emissões entéricas, que são do gado, né? O arroto do gado, né? Que o pessoal fala, é o popular arroto, né? Mas a pastagem ela consegue absorver isso e dá uma certa equalizada nas emissões do gado com a pastagem de alta eficiência. Então, a partir disso, nós aumentamos com a tecnologia, com a aplicação da tecnologia, a custo do produtor rural, nós conseguimos aumentar a produção e a produtividade, mantendo relativamente as emissões estáveis, né? Aqui, enquanto a tendência das emissões do mundo foram de aumento, né, de emissões em megatoneladas, o Brasil, as emissões do Brasil, tanto brutas quanto líquidas, elas tiveram uma clara diminuição, né? Então, estamos fazendo nosso dever de casa, apesar de falarem que a gente trabalha e a gente tem uma agropecuária muito impactante, né? Não, pelo contrário, a gente consegue, e essa diminuição de emissões líquidas e brutas no Brasil, ela se deve muito à aplicação de tecnologias que melhoraram as emissões ou até fixaram essas emissões ou sequestraram carbono. Tá? No Brasil, se a gente for trabalhar no Brasil, a emissão per capita, nós estamos bem na média da emissão mundial. Então a gente não pode dizer, e aqui está todo mundo, tá? Se você for pegar, eu peguei a média mundial, mas se a gente for pegar países desenvolvidos, isso aqui é muito, essa coluna mundial, ela é muito maior, como vocês viram na lâmina anterior. Mas no Brasil a gente conseguiu equalizar muito bem essas emissões, números de 2014. Além disso, o Brasil, sendo, como eu falei para vocês, o país da fotossíntese, nós temos podemos ter até 3 safras por ano. O nosso limitante para que a gente não plante no inverno é a água, ao contrário dos nossos concorrentes, que têm frio, não tem condições de plantar o ano inteiro. Havendo água, nós podemos produzir o ano inteiro, culturas de verão e culturas de inverno. E para isso nós temos um potencial de áreas irrigáveis. Hoje nós plantamos 6 milhões de hectares em áreas irrigadas no Brasil. Nós temos cerca de 75 milhões de hectares plantados em sequeiro no Brasil como um todo para a agricultura. Desses, 6 milhões são irrigados. Nós temos um potencial de 47 milhões de hectares. O que nos falta? Água? Não. Nos falta reservar. Nos falta planejar. Água o Brasil tem, porque aqui chove, apesar de a gente estar seguindo alguns eventos que não são de seca, mas de distribuição desigual de água, se chove o mesmo milímetro que chovia 10, 15 anos atrás. A diferença é que hoje os eventos eles são muito pontuais. Então você tem chuva, veranico, que é uma parte do tempo que não chove, e chuva intensa, não é uma chuva contínua. O que acontece? A água que chove em excesso, ela vai para o rio e vai para o mar. Se a gente não reservar a água dentro da propriedade rural, a gente não consegue utilizar ela no período de escassez. E isso é muito importante ao produtor rural. Nos falta água? Não. Porque nós produzimos e nós temos tecnologia para não desperdiçar. Produtor rural não desperdiça água. Não somente porque a água é cara. Energia elétrica no Brasil é muito caro. Eu não vou bombear água a um custo muito elevado se eu não preciso bombear essa água. O produtor não deixa o motor ligado, jogando água para cima, se não é necessário, porque é caro, é muito caro. Então, a água ela é um fator importante, mas ela não é um fator limitante na propriedade rural. Nós temos a água, nós precisamos saber manejar a água. E essa água nos permite produzir o ano inteiro. Então, quer investir no Brasil, pode investir, porque nós temos água, nós temos sol, nós temos tecnologia. Nós temos, nos falta um pouco de infraestrutura, como vocês vão ver na palestra a respeito de infraestrutura, mas os componentes para desenvolvimento da agricultura, elas estão todos aí. Falta a gente organizar melhor e utilizar isso, tá? Então, nosso potencial de área irrigável ele é muito grande.
Nós temos muito o que trabalhar nisso e nós temos muito mais a produzir o ano inteiro. Tá? E o mais importante, a agricultura brasileira não disputa água com usos prioritários. Se está faltando água na torneira, aqui, se a gente está tendo rodízio de água dentro do DF ou em São Paulo, onde quer que seja, não é culpa da agricultura. Não é. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Existe uma lei que trata especialmente da lei de água, que trata da água. Até a divulgação dessa lei, a promulgação dessa lei, a água era um bem que não era de ninguém. A partir da 9433, de 97, a água passa a ser do poder público. A água, ela tem dono. O que a gente tem é uma outorga, uma autorização precária e provisória que diz o que eu posso retirar de água. Como é que você faz o cálculo? Se chama outorga. Como é que você faz o cálculo disso? Aí o pessoal fala, não, a agricultura brasileira consome 70%, 75% da água. Acho que vocês já ouviram falar nisso. Né? Não é assim. Parece que se a gente desligar os motores, vai aumentar em 75% a vazão lá na boca do São Francisco, no mar. Né? Não é verdade. Quando você faz um pedido de outorga de água, você tem um monte de estudo que diz o que é outorgável. Então, primeiro, diz a lei, e é cumprido, você precisa de uma vazão necessária para a preservação da degradação ambiental. Então, eu preciso de uma quantidade de água mínima para que os peixes daquela bacia sobrevivam, para que os anfíbios, os répteis e a vegetação e toda a biologia, a biodiversidade associada àquele recurso hídrico, ela se mantenha. Então, para isso eu tenho aqui. Segundo, é uma quantidade mínima de água utilizada para a necessidade e os usos prioritários, que é consumo humano e dessedentação animal. Isso está na lei. A partir daí, o órgão diz, o resto pode usar para o processo produtivo. E esse resto é o que a agricultura disputa com indústria, saneamento, abastecimento, efluentes, né, de solução de efluentes, tudo aquilo que um rio se presta hoje no Brasil. Dessa vazão outorgável, a gente usa 70%. Do que é permitido, a agricultura usa 70%. Então, dizer que a agricultura disputa a água com outros setores ou com a água da cidade, não é verdade. Nós somos até muito eficientes naquilo que nós usamos. E toda essa água ela é transformada em alimento, que é um uso nobre para manutenção da atividade agropecuária, da economia, né, e do meio ambiente. Tá? Então, o uso da água ele é sustentável, sustentado e não necessariamente não disputa a água com a cidade. Tá? Bom, eu tentei passar rapidamente sobre diversos assuntos. É muita informação, a gente tem a legislação ambiental e de águas e de defensivos e de biodiversidade, ela é muito maior do que isso. A gente podia ficar aí a tarde inteira falando, no tempo ele está bem curto, mas eu espero que os conceitos gerais eu tenha conseguido passar para vocês. Pode, e quando vocês estiverem lá fora conversando com alguém que venha a conhecer o Brasil, pode ter, sem medo de errar, dizer que a agricultura brasileira é a mais sustentável do mundo, porque nós temos uma legislação que nos obriga a fazer isso, mas também nós temos muita competência, nós temos muito empenho, nós temos muito trabalho aplicado à conservação ambiental da propriedade rural e à sustentabilidade do setor como um todo. Então, qualquer outra alegação, você pode rebater e dizer, não funciona assim. Não é assim. Nós conservamos, nós preservamos, nós somos competentes na produção e nós estamos aí para comparar com qualquer outro país do mundo. Tá? E meu e-mail fica aí. Qualquer questão pontual ou esclarecimento a respeito de tudo isso que a gente falou aqui ou de qualquer outra legislação ambiental que vocês tenham dúvida, eu fico à disposição. Muito obrigado.